Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os meus hábitos de escrita. Bom pessoal, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu terminei o meu primeiro livro, eu terminei a escrita completa, com revisão, tudo, em fevereiro desse ano e eu tô super empolgada com o lançamento do livro, eu tô doida pra poder contar mais pras pessoas, mas eu ainda não posso, infelizmente, então eu resolvi gravar essa tag pra contar um pouquinho pra vocês sobre o meu processo de escrita, como foi e tal, só que seguindo as perguntinhas da tag. E eu vi lá no canal da Pan Gonçalves ela respondendo e falando muito sobre o processo dela, e depois que eu entrei um pouco mais pra esse universo de escrita, eu fiquei muito interessada em saber sobre o processo das outras pessoas. Então toda vez que alguém posta um vídeo sobre hábitos de escrita ou sobre como é o processo de escrita, eu fico super curiosa pra saber, pra conhecer um pouco mais, porque a gente sabe que cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa se entende, né, ali com seus rabiscos de uma maneira, então eu achei super legal responder essa tag pra vocês também. E a primeira pergunta da tag é: onde você escreve? Bom, eu normalmente escrevo na sala, ou no sofá, ou sentada na mesa da copa. Então eu tenho um escritório aqui, que é onde eu estou no momento, mas eu não me sinto muito bem escrevendo aqui. Olha que coisa louca, né? Eu quase não fico trabalhando aqui no geral. Eu gosto de ficar na copa, na mesa maior mesmo ali, a mesa do almoço, do jantar, porque eu sinto que eu tenho mais espaço pra espalhar as minhas coisas e também porque eu sinto que eu tô ali no meio da casa, sabe? Eu tô vendo ali a Amora brincar, enfim, eu levanto e vou na cozinha, vou na varanda, vou na televisão, ligo, vou assistir alguma coisa na hora do almoço. Então assim, eu consigo estar meio que no meio da casa ali e deixar o computador à vista e minhas coisas ali também à vista, que aí toda hora eu vou lá e faço alguma coisinha. Diferente daqui do escritório, que eu ficaria meio que presa dentro de um mesmo ambiente, assim, de um mesmo cenário, o dia inteiro, né, a tarde inteira, e com menos entrada de luz também. Por isso eu acabo escrevendo mais, ou na mesa, então, de jantar, ou mesmo no sofá, sentada, então, com o travesseiro em cima da perna e o computador em cima do travesseiro. A segunda pergunta é: como você se isola do mundo para escrever? Eu não preciso me isolar muito assim no meu ambiente de trabalho aqui em casa, porque eu moro com meu marido e não tenho filhos, meus pais não vêm me visitar aqui tão frequentemente, eu não recebo tantas visitas tão frequentemente e eu trabalho em casa, então a maior parte do tempo eu tô mesmo em casa, isolada, digamos assim, então não me atrapalha tanto a minha cachorrinha, meu marido estarem andando pela casa, nem nada disso. Então eu não sinto essa necessidade de me isolar no ambiente, assim. Porém, é geralmente um período em que eu acabo saindo menos, né, final de semana e tal, acabo ficando um pouco mais isolada, digamos, na minha casa. Em períodos normais eu sairia mais, eu faria mais coisas assim ao ar livre, externo, e em períodos em que eu tô escrevendo, que eu tô dentro de algum projeto, né, como foi o caso do livro agora, eu fiquei uns bons 3 meses mais dentro de casa do que de costume, né? Então eu visitei menos os meus pais, os meus amigos, eu saí menos, né? E eu acabava ficando um pouco mais imersa, então, na história do livro, um pouco não, né? Completamente imersa ali naquele mundo, sem sair muito. Então eu posso chamar isso de um leve isolamento, sim, mas eu não sou aquela pessoa que precisa ficar trancada, isolada de todo mundo, sem pegar no celular, sem ir na cozinha, sem falar com meu marido, ou ligar pra minha mãe, pros meus amigos, né? Eu consigo dar uma boa intercalada aí com as coisas, né? Uma boa balanceada. A pergunta número 3 é: como você revisa o que escreveu no dia anterior? Então, normalmente eu tenho umas metas diárias de escrita quando eu tô nesses processos assim, né? De um projeto grande como um livro. Então eu tenho uma meta de escrita por dia e no dia seguinte, antes de eu começar um capítulo novo ou continuar o que eu tava escrevendo, eu sempre leio e vou já revisando o que eu escrevi anteriormente. Eu tenho amigas que geralmente fazem aquele chamado vômito de palavras, né? Que escrevem direto um monte de coisa e depois vem revisando tudo, né? Eu não, geralmente eu escrevo um pouco e reviso, escrevo um pouco e reviso, mas assim, esse pouco pode ser assim 2 parágrafos, 3 parágrafos, pouco mesmo assim. E não é uma revisão tão minuciosa, lógico, né? Depois vai passar por diversas outras revisões. Mas eu mesma vou escrevendo e revisando, escrevendo e revisando. E talvez por isso até eu avance mais devagar assim na história, sabe? Nos capítulos, mas eu já vou avançando com a história bem mais certinha, sabe? Mais alinhadinha mesmo. Já pré-revisada, digamos. Então, toda vez que eu vou pegar de novo no livro pra escrever, ou no que eu estiver escrevendo, eu dou uma lida no último capítulo, dou uma revisada na história, e assim que funciona. A pergunta número 5 é: o que você faz quando está lutando contra o bloqueio de escrita? Isso é um pouco complicado pra mim ainda, porque eu não sou uma pessoa tão experiente assim, que passou por muitos processos de escrita, de livros, de contos, etc. Então, eu não tenho dicas, né, fórmulas mágicas pra passar pra vocês, pra evitar esse bloqueio. Mas o que eu costumo
costumo fazer, assim, é dar uma pausa mesmo, sabe? Se eu não tô muito atrasada no projeto nem nada, eu paro por ali, se não tiver fluindo, se eu sentir, né, que eu tô ali, tipo, escrevi aquele parágrafo 10 vezes, não consigo sair dali, não consigo ter ideias, assim, de como levar as personagens de um lado A ao B, eu simplesmente paro. E aí eu vou assistir um episódio de uma série, eu vou dar uma espairecida, se possível eu posso sair também pra fazer alguma coisa, pra encontrar gente, ver gente, ler um pouquinho, né? A leitura eu acho que me ajuda demais, assim, porque realmente eu consigo sair da realidade e dar uma viajada ali durante a leitura pra depois voltar com a cabeça mais fresca. Então, fazer todas essas coisas, né, e estar em contato com a criatividade de outras maneiras, né, assistindo filmes, séries, lendo livros, dando uma viajada ali no Pinterest e coisas desse tipo, isso me ajuda a tirar a mente ali da história um pouquinho, pra quando eu voltar eu tá um pouco mais criativa, me sentindo um pouco mais inspirada, né? Então eu faço isso. Eu também tenho playlists que geralmente eu crio, que tem a ver com livro, que eu fico ouvindo, e aí eu ouço enquanto eu tô lavando louça, tô tomando banho, tô fazendo outras coisas, e aquilo vai me remetendo à história, sabe? Eu vou entrando no clima da história, na atmosfera, eu vou pensando também nas personagens, no que eu quero pra aquela história, e isso me ajuda a voltar a escrever. Número 6, quais as ferramentas você usa quando escreve? Então eu sou muito simples, básica, né, nesse quesito, porque eu uso basicamente o Word, e algumas pessoas já me perguntaram, ah, você usa qual aplicativo pra escrever? Eu não uso outros aplicativos, eu uso o Word mesmo, e eu uso um caderno de escrita. É uma ferramenta pra mim bem importante, porque durante a criação desse universo, das personagens, da ambientação, eu vou tendo várias ideias. Algumas eu acabo utilizando, outras eu descarto. E aí eu vou jogando tudo aqui nesse caderno. Aí o caderno é mais sem ordem mesmo. Depois, mais pro meio da escrita, assim, do livro, ou de um conto, etc., eu estando mais dentro da história, eu volto pra organizar algumas coisas, sabe? Fazer uma cronologia melhor, fazer, sei lá, ficha de personagem um pouco mais detalhada. Então eu volto pra dar uma revisada nesses rascunhos que eu escrevi, né? E uma organizada. Mas no geral eu uso muito como banco de ideias, como banco de referências pra muitas coisas e vou rabiscando mesmo. Então pra mim é muito importante e eu acho que me ajuda a ser mais criativa também, sabe? A tirar da cabeça, colocar no papel e escrever também me faz muito bem, escrever à mão. Então essa é uma ferramenta importante pra mim, um caderninho de escrita. A outra, como eu falei, é o Word. E uma outra coisa que eu tenho usado muito, eu tô até com o celular aqui, né, por causa das perguntas, é o aplicativo Forest, que vocês já me viram falando dele muito, que é esse aplicativo que você tem aqui o método Pomodoro, onde você coloca um cronômetro e aí ele vai contando esse tempo, e como vocês estão vendo aí, eu não sei se tá dando reflexo ou não, mas tem uma árvorezinha aqui. Se você parar no meio do caminho, sabe, você não concluir o cronômetro, ela... Opa, deu uma imagem aqui. Se você não concluir esse cronômetro, esse tempo que você estipulou aqui, que pode ser 10 minutos, 25, 1 hora, enfim, você que coloca, a árvore morre. E se você sair do aplicativo também pra ir numa rede social, em outro lugar, a árvore morre. Então você não quer que sua árvore morra, né? Você quer que fique bonitinha aqui e quer ter um jardim cheio de árvores. Então pra fazer isso, você tem que realmente deixar o cronômetro rodar e ir fazendo aquilo que você quer fazer com mais foco, né? Então o que você quer é que o seu jardim fique assim, bonitinho, completinho, cheio de árvores e nenhuma árvore morta, né? Então esse aplicativo serve meio que como motivação pra você se manter focado e não mexer no celular enquanto você tá fazendo alguma coisa, trabalhando, escrevendo, lendo, o que quer que seja. Bom, e é assim que eu uso basicamente essas 3 ferramentas pra escrever, pra me manter focada, pra ter mais ideias, inspirações, e são as únicas 3 coisas básicas assim que eu uso pra escrita. A pergunta número 7 é: qual a única coisa que você não pode viver sem na sua sessão de escrita? Eu acho que água, porque é a única coisa mesmo que eu não posso viver sem. Eu não tenho o hábito de escrever tomando café, ou lanchando, ou fazendo qualquer outra coisa, então é de fato somente eu sentada com o computador no colo e uma garrafinha d'água, em algum lugar assim mais ou menos fácil, que a cada 10, 15 minutos eu posso ir lá e tomar um gole ou tomar água toda. Então eu bebo bastante água durante o dia e a minha garrafinha tá sempre me acompanhando em todos os cantos da casa, né? Então acaba que é a única coisa mesmo que não pode faltar. Pergunta número 8, como você se abastece e alimenta durante a sessão de escrita? Como eu falei pra vocês, eu não costumo ficar comendo ou bebendo ou fazendo nada enquanto eu escrevo. É lógico que se eu tiver um chocolate em casa, é óbvio que eu vou levar esse chocolate comigo pra onde quer que eu vá, né, e esteja escrevendo. Mas eu de fato não costumo comprar chocolate pra ter assim em casa de bobeira, né? Às vezes a gente compra um pacote de bis ou uma barra de chocolate, aquilo dura assim, tipo, 2 semanas, 3 semanas ou mais. Juro pra vocês, eu não tenho muito esse hábito.
Andressa tá rindo aqui, né? Tipo, como assim, né? Mas é verdade, eu não costumo ter muito chocolate em casa. Mas se eu tiver e eu estiver em processo de escrita, eu vou querer ficar ali beliscando um pouquinho. Mas eu não sei, eu sinto que me tira um pouco da concentração, sabe? Eu tô escrevendo e eu tenho que ficar pegando chocolate. Já aconteceu isso, deu tipo, meu Deus, ou eu como ou eu escrevo, entendeu? Então, de fato, eu não fico comendo muita coisa enquanto eu tô escrevendo. Pergunta número 9. Como você sabe quando terminou de escrever naquele dia, por exemplo? Geralmente eu tenho metinhas de escrita por dia e por semana. E eu não gosto de parar no meio de um capítulo. Se eu puder, eu prefiro terminar o capítulo. Mas às vezes, se o capítulo for muito longo, às vezes não dá. Então eu faço essas metinhas e é mais ou menos assim, sabe? Às vezes, se eu escrevi até um determinado momento e eu sinto que dali eu já não sei direito pra onde eu estou indo, sabe? Aí eu paro, porque eu preciso reorganizar, planejar. Como vocês sabem, eu sou meio da organização do planejamento. Então, na minha cabeça, eu preciso saber mais ou menos pra onde eu tô indo, mesmo que eu não saiba detalhes. Então eu tenho que saber, tipo, a personagem vai sair de casa e vai lá e vai fazer X coisa. E é isso que vai acontecer e vai acabar esse capítulo assim. Ou até mesmo eu não sei como vai acabar, mas sei pra onde eu quero que a personagem vá. Então, se eu cheguei num ponto em que eu não sei mais o que vai acontecer, daí me bate um desespero. Eu não consigo mais, assim, ir só espontaneamente ali digitando qualquer coisa, sabe? Eu preciso parar e pensar. Então, eu paro naquele dia pra no dia seguinte, de repente, antes de voltar a escrever, eu fazer um planejamentozinho, parar pra pensar na história e ver o que eu quero fazer a partir dali, né? Então, é mais ou menos assim. É uma coisa muito natural, gente. É muito estranho falar sobre isso porque eu não sigo exatamente método nenhum. Eu acho que é muito, assim, de como você tá sentindo no momento. Então, às vezes, você simplesmente deixa fluir e vai até onde dá, sabe? E aí você para e continua no dia seguinte, dá uma revisada, dá uma lida no que você fez, muda algumas coisas às vezes, planeja os próximos passos. Então, é muito nesse ritmo, assim. E, gente, eu tava procurando aqui a 10ª pergunta, mas aparentemente é isso. Essas são as 9 perguntas, aliás, dessa tag. E é muito gostoso falar sobre escrita. Eu poderia continuar falando, assim, um monte aqui pra vocês. Mas, como eu falei, é um processo muito pessoal e que varia demais, assim, de pessoa pra pessoa, de hábitos pra hábitos. Então, pra mim, funciona mais ou menos assim. Eu gosto de ter um planejamento, eu sou uma pessoa do planejamento, né? Gosto de saber pra onde eu tô indo, mas quando você tá escrevendo, as coisas simplesmente acontecem. Quando você vai ver, assim, foi pra um caminho que você nunca imaginava, que você não teria planejado aquilo e simplesmente aconteceu. Então, eu gosto de planejar, mas é bom também deixar a coisa correr solta ali, porque quando você fala de criatividade, de criar as coisas ou de se sentir inspirada, é uma coisa muito relativa, uma coisa muito imprevisível. Então, é gostoso também deixar fluir, apesar de eu gostar de planejar no caderninho, assim, é tudo possível. Mas eu também deixo as coisas correrem soltas, porque eu acho que às vezes a gente vai por caminhos, né, chega até caminhos que a gente não imaginava, mas são até melhores do que aqueles que você planejou, né? Então eu gosto de deixar fluir também. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo, de saber um pouquinho mais sobre como eu escrevo, e eu vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.